Feliz é aquele que tem status. Isso é o que o mundo diz. E Jesus, ele quebra essa expectativa já naquele momento em que os judeus aguardavam a vinda de um Messias, mas para eles seria um líder militar. Jesus quebra essa expectativa e fala: não, felizes ou bem-aventurados são os mansos, pois eles herdarão o reino de Deus. Felizes, bem-aventurados são os pobres em espírito. Isso quebra totalmente o que o mundo apregou, o que o mundo lá fora, que os ímpios, aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, o reino de Deus vai totalmente ao contrário do que esse mundo celebra. E ser manso é visto pelo mundo como um sinal de fraqueza, e nós vamos ver que nada tem a ver com fraqueza na cidade. Ou ainda é visto como um sinal de submissão, enquanto que a mansidão espiritual, a acepção bíblica, tem outro significado, o significado daquele que está já em transformação pelo Espírito. A mansidão é uma virtude essencial do reino de Deus. Ela desafia as expectativas humanas. E o nosso objetivo hoje é que vocês saiam daqui sabendo o que significa isso. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quando está já começar a pensar sobre o tema, quando você é injustiçado ou provocado, ou se depara com alguma situação de injustiça, como você tem reagido? Pense consigo mesmo, como você tem reagido? Você tem refletido o caráter do mundo ou refletido o caráter de Cristo? No desentendimento de trânsito, que é algo corriqueiro, quando você toma uma fechada ou você fecha alguém, como você tem reagido? Você tem se exasperado, tem xingado o outro motorista? Ou tem sido xingado? Vamos entender como que o entendimento desse fruto do Espírito, que é a mansidão, nos ensina a reagir nessas situações, são das mais variadas da nossa vida. Primeiro nós vamos entender então o que não é a mansidão. O que não é a mansidão? Primeiro, uma boa notícia: ela não é um atributo natural. Ninguém nasce manso. A mansidão é um processo gradual de transformação. Ninguém nasce manso. Olha só que boa notícia. Todos nós temos uma natureza pecaminosa que tende, sim, à rebeldia e ao orgulho. Mas a mansidão, irmãos, ela é algo a ser conquistado aos poucos, através da meditação na palavra, do conhecimento, da oração. Um exemplo bíblico que eu achei interessante é do próprio Moisés, que é descrito pela Bíblia como a pessoa mais mansa que já existiu. E vocês sabiam que Moisés, em um determinado episódio, ele numa explosão de fúria, ele não estava transformado ainda pelo Senhor, ele matou um egípcio. Ele mata um egípcio assim, numa explosão de fúria. E ao mesmo tempo, a Bíblia fala que ele é a pessoa mais mansa. Essa é a prova de que ninguém nasce manso. Essa mansidão de Moisés só veio depois que ele foi transformado pelo Espírito Santo. Depois que ele foi transformado por Deus. Ninguém nasce manso. Deus dá o direito de todos conquistarem esse fruto espiritual. Tem muitas pessoas ao nosso redor que
que se parecem calmas, parecem ter uma natureza boa, mas por dentro elas escondem orgulho, apatia. Elas são como vulcões prontas para entrar em erupção por qualquer coisa. Essas pessoas parecem calmas, mas elas não são. E essa calma exterior, ela não é a mansidão bíblica. Outra coisa que não é a mansidão aqui descrita por Jesus, não é fraqueza ou passividade. Mansidão não significa falta de coragem, falta de capacidade de agir, falta de personalidade. Não é isso que é mansidão. Jesus, nosso Senhor, Salvador, quando teve que ser firme, assim Ele fez. Quem se lembra daquele episódio no templo, quando Ele expulsou os cambistas, os vendilhões, Ele fez com autoridade, com chicotada, mas Ele fez sem ódio. Os mártires da igreja também foram mansos, mas enfrentaram a morte com ousadia, confiaram em Deus. Mansidão é isso. Não é ser fraco, nada tem a ver com mansidão. Não é tentar manter a paz a qualquer custo. Muitas pessoas querem, em todos os contextos, manter a paz. Mas a mansidão nos faz enfrentar o pecado com amor, com firmeza. Ser manso não é evitar conflitos por medo ou tentar agradar a todos. Ficar calado diante de injustiças por medo de causar problemas ou aumentar os problemas não é mansidão, mas sim com covardia. O cristão tem que se posicionar na sociedade. Nós temos que nos posicionar diante das situações de injustiça. Senão, qual a diferença? Faremos luz, vamos bater palma para as situações. Não é essa mansidão que está descrita no texto. Não é também apenas controle emocional ou aparência. Mansidão não é uma fachada de calma exterior, como nós havíamos falado, enquanto o coração internamente a pessoa ferve de raiva. Mansidão é fruto do Espírito Santo. Jesus, certa feita, advertiu os fariseus pela hipocrisia deles. Eles pareciam justos por fora, mas eram corruptos por dentro. Estamos entendendo o que não é a mansidão aqui descrita no texto. Vamos entender o que é, então, para a gente aprender sobre ela, para a gente aplicar nas nossas vidas. A mansidão é uma virtude espiritual. É uma submissão alegre à vontade do Senhor. O manso entrega seu caminho ao Senhor, confia plenamente nele, mesmo quando são difíceis. O maior exemplo para nós é o próprio Senhor Jesus. Jesus, na iminência de ser preso no Getsemane, ele fala que o Getsemane estava na iminência de ser preso pelos soldados romanos. Ele diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Jesus, diante da morte, diz que ele suava sangue. Em nenhum momento ele murmurou e não se rebelou contra Deus. E essa é uma característica primordial aqui do manso, da pessoa que é humilde, que é mansa. O manso não murmura e não se rebela contra o Senhor, mas vive com gratidão. Como você tem agido diante das situações da vida, das situações adversas? Quando enfrentamos uma doença, quando nos deparamos com uma situação difícil, nós não podemos nos
nosso Rei, nosso Senhor Salvador, diante da morte, também sendo Deus, nos revelou. Nós temos que ter confiança no Senhor, ter confiança que todas as coisas cooperam para o bem. Mas a mansidão também, irmãos, é saber dominar os impulsos, as paixões, as emoções, sendo mais forte como um conquistador de cidade. Em Provérbios 16, versículo 32, você consegue colocar para a gente uma ilustração do que é se manter sob controle. Diz assim a palavra do Senhor: melhor que tarde é irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. E o verdadeiro sucesso, ao contrário do que esse mundo apregoa, o verdadeiro sucesso e paz só vem para aquele que alinha sua vida com a vontade divina. Não adianta nada termos todas as coisas deste mundo, termos todas as coisas materiais que o mundo oferece, se por dentro estamos mortos espiritualmente. É assim que a Bíblia se refere àquele que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O cristão não deve buscar poder, fama, status, dinheiro a qualquer custo. Um dia nós prestaremos contas ao Senhor. Teve um versículo que o André citou e me chamou muita atenção, uns 3 cultos atrás. Ele diz que um dia chegaremos face a face com Deus. Não espere chegar lá para você reconhecer a grandeza dele, porque lá ele vai dizer: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Não espere reconhecer agora que eu sou o Senhor e Salvador. Porque se você chegar lá, esperar para lá em cima tentar reconciliar, não será possível, tem que ser agora. A verdadeira vitória do cristão não está em dominar esse mundo, mas em permitir que o Espírito Santo produza frutos diários em vocês, em nós. Permitir que o Espírito controle nossos corações e mentes. A conquista da cidade, referida aqui no provérbio, é mundana, ela é efêmera, é passageira, mas essa transformação interna, o domínio próprio e o fruto do Espírito são eternos. O que é mansidão? Mansidão também é renúncia aos próprios direitos. Quando eu estava preparando, estava dando livros para preparar o sermão, eu não entendi essa parte. Renúncia aos próprios direitos. Mas a resposta está no próprio Jesus. Jesus, sendo Deus, não reivindicou igualdade com Deus, mas ele se humilhou até a morte. Jesus se humilhou até a morte. E ele, sendo Deus ali, ele poderia ter uma palavra só, ele derrotaria todos os soldados romanos, mas ele se entregou. Você consegue ver isso? Quanto amor tinha ali naquele momento? Deus que morre por mim, por você. Será que ele não merece um pouco mais da nossa atenção? Da nossa dedicação a ele? Mas não é isso também. Não existe seus direitos por egoísmo, mas os entrega por amor a Deus e ao próximo. E daqui nós podemos tirar também outra lição. Não podemos buscar a justiça com as próprias mãos. O manso, humilde de coração, não busca justiça com as próprias mãos. A vingança pertence ao Senhor.
volto no exemplo de trânsito. Quando alguém te xingar no trânsito, peça desculpas. Faça a diferença. Mostre que você é cristão. Você vai desconstruir a pessoa. A sociedade estaria melhor, né? Se todos agissem assim. Um mero pedido de desculpas. Ah, mas eu não posso me humilhar. Você é cristão, né? Deixa o orgulho de lado. Responda ao mal com o bem. Isso é ser manso. O manso não se pode se inflamar com injúrias, com xingamentos. A postura do cristão é diferente das pessoas do mundo. Nós temos que devolver amor onde há ódio, seguindo o exemplo de Cristo, né? Nós somos seguidores de Cristo, então seja um espelho dele. Jesus na cruz, ele orou pelos seus algozes. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ele não pediu condenação. Quando alguém falar mal de você, ore por essa pessoa. Quando alguém te fazer mal, ore por essa pessoa. Isso é ser manso. Essa é a mansidão explicitada no texto. Não guarde rancor. Não retalhe. A Bíblia te desafia a amar vossos inimigos e orar para aqueles que nos perseguem. Isso é mansidão. Então, nós vimos que não é o que é, mas como se tornar então manso de espírito? Como se tornar manso de espírito? E receber a promessa do texto. Primeiro, reconheça a sua necessidade de Deus. A mansidão começa, irmãos, quando admitimos a nossa pobreza espiritual. Quando nós somos esvaziados de todo o nosso ego, toda a nossa vaidade. Quando nós reconhecemos que dependemos totalmente do Senhor. Isso é a pobreza espiritual. É que está no versículo 3 desse mesmo capítulo. É isso. Submeta-se à vontade do Senhor. Submeta-se à vontade de Deus. Você se torna manso quando entrega seus planos e preocupações a Deus diariamente, como um pai que quer ouvi-lo. Você se torna manso quando você cultiva gratidão em todas as circunstâncias. Comece a ser grato diário, você vai ver o fruto que vai ser produzido dentro de você. Cultive a gratidão. Ore diariamente para que o Espírito Santo produza mansidão em você. Permaneça em comunhão com Deus, por meio da Bíblia, por meio da oração. Se você se tornar manso, desenvolva seu domínio próprio. Ao ser provocado, pense 2 vezes antes de responder. Siga o exemplo do seu Senhor e Salvador. Siga o exemplo de Cristo. Responda ao mal com o bem. Faça gestos de bondade. Evite falar mal dos outros. A pessoa mansa não fala mal dos outros. A pessoa mansa não deseja o mal para o seu semelhante. Veja como Moisés foi transformado. Ele é o homem mais manso que já pisou na terra, mas ele não nasceu manso. Ele passou de impulsivo por meio da comunhão dele com Deus. No trabalho, no seu trabalho, trabalhe com humildade, continue fazendo bem. Não busque impressionar ninguém. Busque impressionar a Deus. As suas contas é com Deus. Na sua família, evite discussões.
escolha ouvir com paciência, responder com palavras brandas. A família sua é um presente de Deus. E você deve cultivá-lo. Você deve convidar a Deus para habitar com você na sua casa. Na nossa igreja, aquela pregação que o André nos trouxe, a pregação preventiva, é muito importante. Isso também é ser manso, evitar conflitos. E se tiver, nós resolvemos com paciência, com amor, buscando sempre uma reconciliação. O texto nos traz uma promessa. Quando você se torna manso, quando você consegue ter esse relacionamento com Deus, quando o seu coração começa a ser preenchido, quando você já começa a perceber que você não é nada sem o Senhor, o texto nos traz uma promessa, que é a herança eterna. Os mansos herdarão a terra. Mas que terra? O reino dos céus. Os mansos herdarão os reinos dos céus. Uma promessa de paz e abundância, bênçãos eternas. Os ímpios buscam, as pessoas deste mundo que desprezam Deus, as pessoas que desprezam Deus, não querem ninguém saber. O texto, a Bíblia é muito clara, a prosperidade delas pode até acontecer, mas é temporária. Mas lá em cima, quando elas chegarem lá, face a face com o Senhor, nesse dia, elas serão destruídas, essas pessoas serão destruídas. Outro exemplo que eu achei interessante é o exemplo de Davi. Mesmo ele sendo perseguido por Saul, ele confiou em Deus e ele recebeu a promessa do rei. Confie em Deus como seu defensor. O manso não precisa lutar por sua honra, pois ele confia que Deus o protegerá e o defenderá. Jesus não respondeu às acusações diante de Pilatos, porque ele confiava em algo muito maior. Ele já sabia o plano da redenção. Ele sabia que ele era a reconciliação entre o homem e Deus. Então, quando alguém espalhar injúrias, fofocas sobre você, você como cristão, entregue a situação a Deus em oração. Não busque vingança. Seja transformado pelo Espírito. A mansidão é um fruto do Espírito. É um fruto que é produzido quando nós estamos em comunhão com o Senhor. Reserve um momento do seu dia para entregar suas preocupações ao Senhor, pedindo que Ele cultive, que Ele traga esse espírito de mansidão para você, esse espírito de humildade. Que a promessa dele é o reino eterno. Nós não conseguimos mensurar diante da nossa pequenez, mas a promessa do Senhor é aquele que cultiva o relacionamento com Ele, Ele trará essa vida eterna. Viva sob o controle do Senhor. Submeta-se então alegremente à vontade divina. Renuncie seu egoísmo. Jesus seja o seu exemplo, seja o nosso exemplo. Peça ao Espírito Santo para te capacitar, se unir diante do Senhor. Comprometa-se a buscá-lo diariamente. Confie na promessa de que os mansos herdarão a terra prometida, a nova Jerusalém. Ore para que Deus produza mansidão em você, para que te capacite vivendo como Jesus e glorifique o Senhor em todas as coisas. Jesus está dizendo para você agora: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e encontrarei descanso para as vossas almas. Bem-aventurados, irmãos, são os mansos, pois eles herdarão